escolhi aleatoriamente naquelas que eu imaginava fizessem ou fizeram diferença na minha vida. Então, se eu estou aqui atraindo tantas pessoas, né, num projeto como esse, nos lugares que eu vou falar, eu me sinto tão lisonjeado, eu me sinto tão obrigado a dividir essa experiência tão rica que eu vivi, para que possa isso contribuir com as pessoas. Agora, tem outras forças que cada um de vocês tem. Aqui tem empresários, tem pessoas bem-sucedidas que sabem que as suas forças, quais são as suas forças e como elas usaram essas para chegar lá. Foi difícil escolher 7. É que eu não tinha a noite toda, senão eu ia buscar outras 20 para você. Mas as 7 que eu considero as mais importantes, e não em ordem hierárquica. Não tem força aqui que significa que uma é melhor do que a outra, ou porque é a primeira ou porque é a última. Não importa a ordem, importa que elas fazem a diferença. Vocês vão me permitir tirar? Eu botei já um paletozinho bem levinho, mas eu não estou aguentando, estou suando aqui. Estou magrinho, obrigado. Ô, Edu. Ficou mais quente aqui. Não vai dar. É isso, Vou fazer. É bom porque eu já faço sauna e palestra ao mesmo tempo. Muito bem. Primeira força. Opa, será que eu voltei aqui? Força de vontade. Não tem a menor condição de fazer nada na nossa vida se não tivermos força de vontade. Já ouviram falar de um preguiçoso bem-sucedido? Alguém que não tem, vamos dizer, drive, como dizem os americanos, vontade de fazer acontecer? Isso é uma coisa que nunca faltou na minha vida. Nunca. Sempre tive vontade. Vocês acham que eu precisaria vir até o Nordeste hoje, voar 3 horas naquele avião, dando 200 autógrafos, tirando 800 fotos, chegando aqui no hotel, tomar um banho rápido, vir para cá, amanhã volto para São Paulo, sexta-feira estou em Recife, inauguração da fábrica da cervejaria Itaipava, meu grande cliente, volto para São Paulo na sexta mesmo. Essa vida de você fazer tudo isso, já na minha idade, tenho 59 anos, vou fazer 60 dia 30 de abril, obrigado, não parece, eu sei, e eu tenho assim, a força de vontade de fazer alguma coisa é o que me move até a morte. Eu vou estar com 99 aqui em cima, eu acredito que é verdade, vou falar. Porque é assim que tem que viver, enquanto tiver essa energia dentro da gente. E a força de vontade move montanhas. Porque não há dúvida que todos nós queremos ser bem-sucedidos. Essa é a tônica da vida, em qualquer campo, pessoal, profissional, que seja. Ser bem-sucedido é tudo o que eu quero na minha vida. Agora, tem um significado, o sucesso e ser bem-sucedido diferente para mim do que cada uma dessas cabecinhas que está me ouvindo aqui. Cada um tem a sua definição do que é ser bem-sucedido, né? E eu respeito demais isso, porque tem um grande banqueiro, sucesso do mercado financeiro, resolveu largar tudo para tocar uma pousada no litoral do Nordeste da Bahia. E está lá feliz, virou caiçara, a pele dele está toda queimada de sol. Eu não aguento, eu adoraria passear na pousada dele por 4, 5 dias no máximo. Depois começa a me dar um troço, eu não consigo ficar lá. Então, para ele, ser bem-sucedido foi buscar essa liberdade e poder ir buscar alguma coisa. Para outros, a família. Para outros, várias coisas ao mesmo tempo. Para outros, ser notoriedade. Um grande cientista não está preocupado com dinheiro. Para outros, dinheiro, ser muito rico. Tudo, cada um tem uma definição totalmente diferente do que é ser bem-sucedido. Mas para você ser bem-sucedido, uma coisa é certa. Você tem que ter força de vontade. Nada vai cair do céu para você. Não tem como, que nem um patrício lá, eu tenho origem judaica, não sou religioso, não sou metido em religião nenhuma, sou meio ateu até quase, mas da minha família, origem judaica, aí diz que Isaac ligava, pedia para Deus, Deus, por favor, faz eu ganhar na loteria, Deus, por favor, faz eu ganhar na loteria, faz, por favor, todo dia ele pediu, um dia Deus se cansou, falou, Isaac, faz um favor para mim, compra o bilhete, pô! Então assim, não vai cair do céu se não fizer alguma coisa, né? Cara, nem um bilhete comprado. Não vai tocar a campainha na sua porta, Gisele Bündchen vai casa comigo. Você tem que buscar. Você tem que ter força de vontade para buscar as coisas que você quer. As coisas não vão cair do céu nunca. A não ser daqueles poucos que ganham na loteria. Mas também não significa muito, né? Porque dinheiro não é tudo. Tem um monte de outras coisas. Então, a maior força interna que nós podemos controlar é a força de vontade, nenhuma outra. E é muito difícil controlar essa força. Porque sem a força de vontade, qualquer esforço nosso está em vão. Vamos fazer aquele regime, né? Tudo fica para segunda-feira, aquele prato de macarrão pedindo para ser devorado. Você tem que segurar porque você pensa, o que significa a força de vontade? Basicamente, renunciar de prazeres imediatos em benefício de
você ter vantagens futuras. Então, não fumar. Imagina que tem hoje em dia gente que ainda fuma, coitados fumantes que estão aqui, não quero desrespeitá-los, mas pelo amor de Deus, é uma burrice muito grande no volume de informação que hoje nós temos sobre esse malefício, continuar fazendo isso. Se olharem para um cara de 60 anos de idade que está assim, porque nunca fumou, nunca bebeu, nunca usou droga. E o único vício que eu tenho fez mal para o meu bolso, não para a saúde, é mulher. Entendeu? Só me custou caro. E assim tem que ser, para os jovens eu falo isso. Você tem uma defesa contra o teu organismo, né? Se eu moro numa cidade como São Paulo, que é poluída, eu tenho que respirar o ar. Fazer o quê? Se eu morar na Suíça, não tem jeito. Mas as coisas que eu ponho para dentro, sou eu que escolho. Eu vou botar nicotina, fumaça, maconha, droga dentro do meu corpo. Mas isso é muito idiota. Eu adoro viver aquele prazer momentâneo. Tem tantos prazeres gostosos para fazer sem essa necessidade, né? Eu vou falar isso para o jovem para ele pensar um pouquinho antes de entrar na onda dos idiotas que sempre estão do lado, estimulando o outro para entrar no buraco, né? Infelizmente é assim. Graças a Deus, 4 filhos, os 3 mais velhos, a pequenina está crescendo, nenhum é viciado em nada. Querem tomar a sua bebidinha? Eu não bebo álcool, gente, não bebo nem cerveja. Eu sou um pouco exagerado de careta. Mas tem uma bebidinha aqui, outra ali, saudável, não tem problema nenhum, vinhozinho até não faz mal. Desde que não seja alcoólatra, que isso também te leva para o buraco. Bom, isso não tem nada a ver com a palestra, tem a ver com a força de vontade, de não se viciar em coisas, de ter um pouco de consciência do quão importante é o seu corpo, se você gosta de viver, né? Então, essa força de vontade se expressa através da determinação, que é uma das características que na minha vida sempre me acompanhou, mais do que qualquer outra coisa. Tomada de decisão, certo ou errado, tome decisão, nunca fique em cima do muro. Se você não sabe a resposta, não tenha vergonha de dizer não, mas saiba tomar decisão quando ela é exigida de você. A força de vontade é, como eu já disse, renunciar a esses prazeres imediatos para poder amanhã ter benefícios futuros, né? O objetivo maior sempre vai te trazer uma satisfação mais duradoura. Entre os jovens, né, e a maioria aqui hoje é jovem, disseminou-se a visão de que o sucesso pode ser fácil e rápido. A falsa ilusão do mundo da bolha da internet, das grandes ideias. A minha filha Fabiana estudou com um menino que foi um dos fundadores do Instagram, que todo mundo aqui usa. Eu até entrevistei ele, junto com o Krieger, ele fez eles criaram o Instagram quase por acaso, eles tinham feito um outro app que não tinha dado certo, e venderam por $1 bilhão. Ele tinha um pedaço pequeno, mas com 26 anos ele botou quase $100 milhões no bolso. Mas estas são as exceções, né, que podem acontecer, mas não pode ser regra na vida da gente. Imaginar que a grande ideia vai vir, né? Todos se acham o próximo Zuckerberg. O cara criou o Facebook, ofereceram $1 bilhão para ele, andava de chinelo, ele não vendeu, e hoje ele tem quase $30 bilhões ou mais. Ele é dono do Facebook, com a idade que ele está, um dos mais jovens bilionários da história. Então, essa big ideia, essa coisa que vocês são muito raras e não devem pautar. Não que a gente não deva se inspirar para tentar achar esse caminho. Óbvio que isso é muito bom, é uma ambição inteligente. Mas não vai acontecer, não se frustrem, porque acontece com 1 em 1 bilhão de pessoas. São muito poucas pessoas que conseguem ter uma sorte de estar no momento certo, no lugar certo, com a ideia certa. O importante, na opinião do jovem, é sempre se dar bem, né? Mas só a força de vontade e a resiliência vai permitir que você tenha sucesso. Elas aumentam a sua chance de sucesso. A segunda força, eu precisava de um pouco de água aqui, viu? Ah, tá aqui? Obrigado. Abre para mim, que senão eu vou perder tempo. A segunda força é a força da visão. Eu sempre pensei assim, o que o líder tem de diferente? Eu pensava quando era jovem, falava assim, por que certos caras deram tão certo, né? O que eles têm que eu não... O que eles buscaram? O que eu tenho que buscar para ser parecido com eles, né? E esses caras, como é que um Steve Jobs consegue virar esse fenômeno, né, que muda a vida de todos nós que estamos aqui, todos os 7 bilhões de pessoas que estão no mundo, criando um computador pessoal, criando a empresa mais fantástica da história da humanidade? Como é que faz? Vocês têm uma ideia, a Apple hoje, vocês têm uma ideia da situação do nosso país. A Apple hoje, sozinha, vale no mercado americano algo como $800 bilhões. Isso é mais que todas as nossas empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Todas. Dava para trocar a Apple por todas as empresas brasileiras, com todo mundo junto, todos os grandes bancos, com todas as siderúrgicas, com tudo que vocês podem imaginar no Brasil, vale uma empresa americana. Vocês têm uma ideia do que esse cara criou, né? Fora o hábito, né? Que eu não aguento mais esse hábito, porque na minha época não tinha isso. Quando eu era empresário jovem, não tinha computador pessoal, estava começando aquele mainframe, que é aqueles computadores grandes. A gente na época comparava o empresário com quem tinha o computador maior, né? Hoje em dia, quem tem o menor chip, o menor é mais
é mais bacana você ter as coisas menores, com exceção de uma anatomia nossa, que essa é a maior, sempre ainda faz mais sucesso. Mas em relação à tecnologia, é sempre a menor, né? Caos 46 por sinal, mas isso não vem ao caso. Bom, no mundo cada vez mais competitivo, vai se dar melhor quem vê melhor lá na frente. Então, assim, é a força da visão dessas pessoas que fez a diferença na vida delas. Eu já citei alguns, né? O Bill Gates, o Steve Jobs, caras mais atuais, mas lá atrás, o Jack Welch, o AGL, todos os caras que fizeram a diferença no mercado, os três que eu citei brasileiros hoje, a visão desses caras que compraram um patrimônio da honra americana, que foi Anheuser-Busch, quando compraram a cervejaria lá, agora compraram Heinz, depois Kraft, todos os grandes marcas americanas caíram na mão desses brilhantes brasileiros. A visão desses caras de fazer acontecer coisas, se associar ao Warren Buffett, um dos maiores empresários, um dos maiores investidores da história da humanidade. Então essa visão é muito importante. Toda vez uma visão significativa antecede alguma realização significativa, dizia Tom Paul. Nada aconteceu sem alguém ter enxergado antes alguma coisa. Aí veio a realização, né? Você sempre é o que você vê. Eu sempre falo, tenta se enxergar mais longe do que você imagina. A gente tem muito mais talento dentro da gente do que a gente imagina. A gente é muito mais capaz do que a gente imagina. Quando me convidaram em 2004 para fazer televisão e fazer o aprendiz, eu falava, meu Deus do céu, será que eu tenho talento para isso? Falar numa câmera de televisão, era difícil imaginar, eu não era tão extrovertido, né? Eu sabia que eu tinha competência para falar, eu tinha conhecimento, mas eu não imaginei na televisão programa de negócio. Eu já tinha visto alguns capítulos do Donald Trump fazendo aprendiz nos Estados Unidos e adorei ver um programa que contribuía bastante com o conhecimento, né, com estímulo aos mais jovens, com empresários, com pessoas, que trazia situações da vida real do mundo empresarial ali, numa situação de competição, numa bem bolada forma, né, criada por Mark Burnett, que foi genial na televisão e que juntava entretenimento, emoção, né, com um final de drama, com demissão. Era muito legal ver aquilo acontecer na televisão. Então eu falei, eu vou aceitar esse desafio, né? É a visão que eu enxerguei. Eu não estaria aqui falando hoje com vocês, provavelmente. Eu era um publicitário, eu podia estar liderando o meu mercado, eu já era líder de mercado naquela época, deixar bem claro isso, que na televisão não me levou a empresa para frente. Ajuda bastante a abrir portas, você é mais conhecido, mas isso não quer dizer grande coisa. Mas independente de eu já ter sido, já era o maior publicitário do Brasil na época, esse mundo que se abriu na minha frente foi um desafio fantástico a se viver. Eu enxerguei alguma coisa que podia acontecer na minha vida. Enxerguei o que eu queria me enxergar, que eu era capaz de fazer alguma coisa a mais do que eu vinha fazendo. Então, mais importante também da empresa é a grandeza da visão dos líderes da empresa. As nações que pensaram grandes ficaram grandes, e não vice-versa. No Egito Antigo, na Grécia Antiga, os romanos, quando dominaram o mundo, o Commonwealth britânico, quando os ingleses dominaram o mundo, os Estados Unidos hoje, durante o maior tempo na humanidade, essa maior nação do mundo econômica e militarmente, o grande xerife da humanidade. Tem gente que antipatiza, eu só admiro. Eu vou para Miami, tenho casa lá, eu vou para lá, eu pego meu celular de manhã, se eu quiser ficar até de noite falando, a linha não cai. Você já viu um negócio desse? Em São Paulo eu tenho até um código, ó, que cai a linha, liga quem ligou, para não ficar os dois ligando, você fica... aí você não consegue falar. Então, assim, mesmo com tudo desenvolvido como está hoje em termos de telecomunicação no Brasil, as coisas não funcionam tão bem quanto nos Estados Unidos. Lá tudo funciona. Lá, a Leona Helmsley, que é uma empresária, dona do Helmsley, antigo Helmsley Palace Hotel, ela tinha jogado uma despesa do hotel dela na fazenda, da fazenda no hotel. Ela ficou 4 anos presa. Gente, eu vou repetir. Ela pegou uma despesinha da fazenda e jogou na contabilidade do hotel dela. O hotel pagou a despesa pessoal dela. 4 anos presa. Presa! No Brasil você mata e não vai preso. Quanto mais jogar despesa, é inacreditável como a impunidade lá não existe. Você tem medo, o policial te para na rua. Eu ando lá, aqui eu ando mais rápido como todos nós andamos na rua. Lá, você para no sinal de stop e fica quietinho, mas não tem um guarda vendo. Se você andar quando tem uma luzinha amarela piscando em Miami ou qualquer cidade americana, significa que tem a saída das aulas das crianças. Se você andar acima de 20 milhas, 15 milhas, que são 30 km por hora, você vai dormir na cadeia. Juro para vocês, vocês vão dormir na cadeia se andar mais de 15 milhas por hora no horário de saída de escola. Aí é um país onde as coisas funcionam, onde a impunidade não reina, onde ninguém teria coragem de fazer nem 1% do que está sendo feito nesse país com a gente.
Então, isso é muito importante. São nações que pensam grande e ficam grandes. A diferença que faz entre o Circo Garcia e o Cirque du Soleil. Olha só isso, quer dizer, o circo, uma vez um cara, esse cara era um engolidor de fogo, ficava engolindo fogo numa rua em Nova York, e era um canadense chamado Guy de la Liberté. Esse sujeito falou, circo acabou, leão destentado, palhaço, ninguém aguenta mais. Criou uma magia chamada Cirque du Soleil, que fez a diferença. A visão dele dizia, agora circo tem que ser música, tem que ser encanto, tem que ser acrobacia, e criou. Hoje ele está na Forbes, hoje ele tem mais de $1 bilhão na conta, ele engolia fogo na rua. Era um artista circense, resolveu ter a visão de criar uma mágica que todo mundo adora, muitos aqui já viram, chamada Cirque du Soleil. Isso é visão. Tudo na vida também pode ser visto de perspectivas diferentes. Eu trago esse exemplo aqui que é muito divertido, porque grandes empresários também têm perspectiva para ver as coisas. Essa é a visão que eles têm. Um dia, um grande cliente meu, presidente da P&G, que é um dos grandes anunciantes do mundo, foi numa palestra e perguntaram para ele, mas ô Tarek, e esse PIB do Brasil que não vai crescer, que está talvez negativo e tal, como é que faz com as suas vendas? Tá falando, mas eu não vendo o PIB. Eu vendo produtos de higiene, de limpeza, de beleza, eu não vendo o PIB. Ou você acha que a dona de casa chega de lá no chuveiro e fala, hoje eu não vou lavar a cabeça porque o PIB vai cair 1%. Olha, isso não vai acontecer. Então, o jeito, a perspectiva de ver as coisas, é a visão que tem que ter para você se afastar. Sam Walton foi o cara de maior sucesso da história do varejo mundial. Se vocês olharem de novo na Forbes, parece que eu fico preocupado com isso, não, mas é que é legal ver o parâmetro de sucesso desses caras. Os 5 filhos dele, sem grande mérito, somados, são os homens mais ricos do mundo. Cada um tem 20 bi, dá 100 bi, dá mais que o Carlos Slim e dá mais do que o Bill Gates. Esse cara fez essa fortuna, 5 mil lojas. A empresa de mais faturamento da história mundial. Passa de $400 bilhões o faturamento dessa empresa. Vocês imaginam? Esse cara fez isso. Ele fez uma reunião e falou assim, ouvi falar muito sobre recessão ultimamente, mas fiz a reunião com a minha diretoria e resolvemos não participar. Eles resolveram que significa que os investimentos vão continuar, não vão participar de recessão. Quantos empresários pensam assim? A maioria é covarde, a maioria segura, é natural, é a autodefesa, é o instinto de se defender de momentos difíceis. Gente, acho que eu nunca suei tanto na vida. Vamos lá.